Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Cirilo Joaquim dos Santos, na turma do 8º ano. Ok, meus amores, vamos então para a nossa aula de hoje, do dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira. Gente, antes de começarmos o assunto de nossa aula de hoje, lembrar vocês do prefácio que eu pedi, tá? Vocês vejam, tentem lembrar aí de algum livro que vocês leram e façam o prefácio desse livro. Poucas pessoas me mandaram o prefácio, tá? Me mandaram a resposta aí dessa atividade, eu estou no aguardo. Bem, agora a nossa aula de hoje. Na página 48, que é o segundo capítulo do nosso livro, a gente vai falar sobre o adolescer. Ele diz assim, que a adolescência é um tempo de lançar-se ao novo e fazer muitas descobertas. Observe a ilustração a seguir e as palavras que a compõem. Então, vocês vão olhar aí no livro de vocês, que está melhor do que por aqui, tá? No livro de vocês tem um quadro aí com algumas palavras: expectativa, drogas, educação, lazer, cultura, sonhos, trabalho, sexualidade, família, violência e conectividade. E elas estão aí de vários formatos, estão em várias cores. E vocês vão responder esses 3 exercíciozinhos aí, tá? O primeiro perguntando sobre as palavras ilustradas, se elas têm alguma relação com vocês e por quê. O segundo, para vocês dizerem os assuntos que elas se referem são importantes para se conhecer o adolescente. E o terceiro, quais desses assuntos você gostaria de discutir melhor, tá? Só essas 3 questões sobre essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Sobre a ilustração. E agora vamos falar um pouquinho sobre reportagem, tá bom? A gente vai ver o que é a reportagem. A reportagem é um gênero textual do campo jornalístico e midiático do jornal ou das mídias, tá bom, gente? Que traz informações sobre fatos de interesse público, podendo incluir depoimentos, dados estatísticos, entrevistas e muitas outras coisas a gente pode colocar aí dentro da reportagem, tá? Qual a diferença entre reportagem e notícias, né? Algo que muitos perguntam. Qual a diferença entre elas? Bem, na reportagem, o texto não visa necessariamente, não é necessário abordar um assunto pontual, algo que esteja acontecendo no momento em que está sendo noticiado. Já a notícia não. A notícia normalmente é necessária ela abordar alguma coisa que esteja acontecendo naquele momento, tá? Que seja importante para a população naquele momento. Já a reportagem ela não tem essa necessidade, sendo que muitos anos depois uma pessoa pode ler essa mesma reportagem e ela pode continuar sendo importante, ok? Certo, agora vamos ver aqui um pouco da estrutura básica dos textos jornalísticos, tá? Como que os textos jornalísticos eles se dividem, tá bom? Temos, então, no texto jornalístico a manchete, chamada de manchete ou título principal. É aquele nomezinho dado aos títulos de maior destaque. Normalmente, ele vem escrito com letras maiores, tá? Do que os outros títulos. Aí temos a linha fina ou subtítulo, que é uma pequena linha de texto, normalmente colocada abaixo do título para destacar informações sobre o assunto ou despertar a curiosidade do leitor. Depois nós temos a LIDE. A LIDE é a abertura dos textos jornalísticos e contém as informações mais importantes que serão tratadas no restante do texto pelo leitor, tá? É o primeiro parágrafo, gente. Depois nós temos o corpo do texto, tá? Que é o desenvolvimento do texto, em que se reúne as informações, os detalhes, os depoimentos, tudo que nós falamos ali na slide, ele vai vir no corpo do texto explicando direitinho. A linguagem de uma reportagem, ela pode ser mais formal ou menos formal, tá? Depende a quem ela está se destinando. Dependendo a quem ela se destina, vai depender também o tipo de linguagem. E a linguagem de uma reportagem, de um texto jornalístico, ela é clara, objetiva, dinâmica e ela se adequa ao público que se destina. Se eu vou falar para jovens, é uma reportagem para jovem, então eu vou usar um linguajar mais jovem. Se eu vou falar, o meu texto é mais para a área dos advogados, de juiz, então a
A minha linguagem vai ser um pouco mais formal, porque vai se destinar a esse povo que trabalha mais nesse estilo, entenderam? E nós, na reportagem, nós também temos o gancho. O gancho, ele serve para ligar o assunto da pauta à realidade do leitor. Porque muitas vezes, quando fala pra gente, tá acontecendo isso, isso e aquilo, às vezes a gente não se toca muito. Mas quando traz pra nossa realidade, aí a gente acaba entendendo um pouco mais, tá? Então, o gancho serve para isso, para ligar o assunto da pauta à realidade do leitor. Um exemplo, a Rede Globo costuma aproveitar os assuntos tratados em uma novela como um gancho para a produção de matérias nos telejornais. Certo, meus amores, agora que nós terminamos, falamos um pouquinho aí sobre o adolescer e falamos um pouco sobre a reportagem. Vocês vão responder os exercícios lá na página 48, tá? Sobre aquela ilustraçãozinha, o primeiro, segundo e terceiro. Na página 49 e 50, nós temos aí um texto com o nome Hiperconectividade pode afetar convívio social na adolescência. Isso aí é uma reportagem, tá? Então, vocês vão ler essa reportagem na página 49 e página 50 e depois vão responder os exercícios de 1 a 9, do primeiro ao nono, que está na página 50, 51 e 52. Esses exercícios de 1 a 9, ele vai ser sobre a reportagem que vocês vão ler, tá? Hiperconectividade pode afetar o convívio social na adolescência. Então, esses exercícios de 1 a 9 é sobre essa reportagem e sobre isso que nós acabamos de estudar, sobre a reportagem e aí como ela é dividida, tá? Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!